O que é a casa 1 na astrologia? Identidade e aparência. Personalidade, corpo físico. Primeira impressão, forma de agir no mundo. É a casa do ascendente. Na astrologia ocidental, as casas astrológicas são divisões do mapa astral que representam áreas da vida onde as energias dos signos e dos planetas se manifestam. Conhecida como a casa do eu, a casa 1 é a única casa do mapa que trata exclusivamente de nós mesmos, dando dicas sobre o modo como iniciamos as coisas e sobre a qualidade das nossas iniciativas na vida. A cúspide, linha inicial, da casa 1 no mapa astral é o local do ascendente, ou seja, o signo que estava nascendo no horizonte oriental ou estava no leste absoluto em determinadas latitudes acima dos círculos polares no exato momento do nascimento. Tal como todas as outras casas do mapa astrológico, a casa 1 pode estar vazia ou conter vários astros. É a ponte que conecta o eu a tudo que está fora e define o básico da aparição de um indivíduo no mundo, seu corpo, pontos fortes e fracos, bem como sua personalidade mais primordial, sendo considerada a porta de entrada para as experiências da vida. Além disso, a casa 1 revela nosso temperamento mais evidente e a imagem que tentamos passar. Por isso, a primeira casa do mapa astral pode nos trazer informações sobre a autoimagem ou mesmo o avatar que criamos para nos apresentar ao mundo, seja no contato diário com as pessoas, nas redes sociais, nas relações de trabalho ou em nossos perfis de internet. A casa 1 tem potencial para afetar todo o mapa. No sentido prático, significa que o planeta que governa o seu signo ascendente, os astros ali alocados, bem como os aspectos que o ascendente recebe e também o signo que está no início da casa 1, representa boa parte da sua caracterologia pessoal. Ao analisar a casa 1 em um mapa astral, encontramos algumas das características com as quais nascemos, sendo talvez a casa mundana mais importante. Não só por ser a primeira casa angular, mas é que os planetas contidos nesta casa, assim como o regente do ascendente, planeta que rege o signo que se encontra na cúspide da casa 1, e os aspectos formados com outros astros e pontos do mapa, fornecem uma visão única para o modus operandi mais original que a pessoa usa como base para suas ações, aquelas que são fortemente sentidas e expressadas para o bem ou para o mal. Ou seja, o ascendente, seu regente e aspectos encontrados na casa 1 formam uma engrenagem que nos guia e nos ajuda a navegar pela vida, com sucesso ou não, dependendo muito da consciência de nós mesmos e da habilidade de gerir-se em termos psicológicos. A casa 1, portanto, refere-se às iniciativas e à afirmação da individualidade pessoal. Casa 1. Nossos começos e visões de mundo. O conjunto ascendente/casa 1 constitui um dos mais importantes pontos do mapa astral, pois faz parte da cruz cardinal junto com o descendente, cúspide da casa 7, o fundo do céu, cúspide da casa 4, e o meio do céu, cúspide da casa 10. O efeito da casa 1 vai desde 12 graus acima do horizonte até aproximadamente 5 graus anteriores ao início da casa 2, quando seus efeitos começam a diminuir em termos de posicionamento para astros neste setor. As casas angulares mostram como lidamos com o aqui e agora, como encaramos a realidade. Planetas localizados próximos a estes pontos tendem a potencializar bastante a dinâmica astrológica de um mapa astral. Podem, desta forma, interferir na forma de como julgamos os relacionamentos, escolhemos a carreira, fazemos amigos, administramos o dinheiro, etc. Em um nível mais elevado de compreensão, o ascendente é o momento exato em que uma pessoa começa sua jornada na vida. O corte do cordão umbilical e a independência com o útero materno, um tema de casa 12. Por isso, a casa 1 representa a luta pela vida,
a forma como encaramos as adversidades e a individualidade. Nosso aparecimento e interação como indivíduos no mundo é algo muito importante. Por estarem naturalmente ligados ao nascimento, o ascendente e a casa um como um todo são energias recorrentes sempre que iniciamos alguma coisa. Quando tomamos iniciativas e começamos algum projeto, por exemplo, é como se estivéssemos nascendo de novo em alguma atividade ou ação. Por isso, todo o complexo composto pelos astros usados em astrologia, que interage com a casa um, é importante nesse sentido. O que é a casa um na astrologia? A casa um na astrologia determina muitas características que demonstramos espontaneamente e mostra a nossa reação natural a novas pessoas e situações. Portanto, o signo que está na cúspide da primeira casa pode trazer muitas informações importantes, assim como a localização do regente deste signo. Simboliza a nossa resposta espontânea aos estímulos do mundo, sendo o nosso modo de piloto automático quando enfrentamos um novo ambiente ou situação. A característica típica que, em geral, relaciona-se a esta casa também ajuda a lidar com as outras características vindas dos luminares, Sol e Lua, e suas posições, pois podem compor um mix de possibilidades diferentes, podendo criar contrapontos, reflexões diferentes ou mesmo reforçar posicionamentos em nossa essência primordial com características importantes e complementares. Pensando em termos de nascer do Sol, por exemplo, a casa um simboliza os começos centrados em torno do indivíduo, complementando a interpretação do ascendente, que é o signo que está na cúspide apenas. A visão completa da casa um nos dá mais informações sobre as características do nascimento e a primeira fase da infância, desde os nossos primeiros passos até a nossa visão primária do mundo. Pode ser considerado um tema de casa um. É a nossa primeira identificação com a vida e incita perguntas como: quem sou eu? Como vou me movimentar no mundo? Como percebo melhor o meu eu? Como vou me desenvolver? Qual é a minha primeira visão sobre a vida e as situações que se apresentam a mim? Tudo começa na casa um, e ela, como uma casa angular muito importante na delineação de um mapa astral, irá moldar o nosso temperamento básico durante a vida. É a qualidade da primeira visão e percepção do bebê recém-nascido, a sua primeira troca energética com o meio ambiente. Nos descobrindo como indivíduos, o ascendente simboliza o que projetamos naturalmente e sem perceber quando encontramos os outros, a máscara que usamos em público quando cumprimentamos o mundo e as pessoas. Pode também representar nossa educação coloquial, os bons tratos, a forma de nos portarmos na mesa ou em festas, por exemplo. Muitas vezes, o ascendente mostra como somos percebidos pelos outros em um primeiro momento, e é o filtro por onde tudo passa antes de chegar na nossa essência real, agindo como uma lente através da qual o restante do mapa é interpretado. O escopo da casa nos fala também sobre a realização do potencial de uma pessoa, da visão de mundo, do mecanismo de ação do ego e do processo de se tornar um indivíduo único. Este processo é, de fato, uma das maiores contribuições que podemos fazer para o mundo em que vivemos. Nossas maneiras, estilo, temperamento, energia física, libido, disposição, força e características físicas, como o formato da cabeça e do rosto, por exemplo. Assim como fraquezas, gostos e desgostos básicos caem no escopo da casa um. A forma como nos vestimos, nossos adornos, ou a falta deles, estilo de cabelo, tatuagens e as cores que usamos podem igualmente serem mostradas nesta casa. Os planetas que interagem com a casa podem ajudar a descrever um pouco do nosso jeito de ser ou aparência. Com Vênus na casa um, por exemplo, a tendência é a pessoa ser mais atraente ou agir de uma maneira mais leve, bela, suave e venusiana.
Com Plutão transitando por ali no momento do nascimento, a pessoa tende a ser mais pesada, controladora e desconfiada. Já com Saturno na primeira casa, num comportamento mais rígido, sério, carrancudo, discreto, calado, educado e muito formal, pode ser percebido, com preferência para o uso de roupas sóbrias e de tons neutros. Claro que temos de ver também as posições dos luminares para entender o conjunto das características e os efeitos da casa 1.